E aí, um dia, eu estava assistindo o Flow e vi uma entrevista do Edson Boaventura Júnior. E, por coincidência, naquela mesma tarde, eu moro em um apartamento, tem 2 banheiros. O banheiro do meu quarto, né, da minha esposa, o chuveiro queimou. E o chuveiro queimou, eu fui tomar no quarto de fora, no banheiro de fora. E no banheiro de fora eu tenho a vista para uma serra que tem na cidade, que é conhecido como Serra do Ouro Fala. Para você ver como que a vida da gente muda por pequenas escolhas, né? São umas coisas minúsculas que fazem toda uma vida e mudam tudo. Por isso é muito importante essas pequenas coisas, enfim. E aí, eu fui tomar banho nesse banheiro de fora e tal, vi a serra lá e lembrei de uma lenda que era contada quando eu era criança sobre essa serra. Eles falavam que lá tinha um ouro escondido, que foi escondido por escravos. Na época, a história que eu sabia era essa. A serra tinha um ouro escondido lá, e que os espíritos dos escravos protegiam essa serra, esse ouro, na verdade. Então, todo mundo que tentava subir a serra na intenção de resgatar o ouro, acontecia alguma coisa. As pessoas apanhavam, sabe, sem saber de onde estavam vindo os golpes, eram cortadas, desapareciam, tinham ventos muito fortes que levavam essas pessoas para outros lugares, e aí, quando elas percebiam, elas já estavam em outro lugar distante, não na serra. E essa história sempre me chamou muita atenção quando criança. Mas veio a adolescência e tal, passei a olhar muito para fora e não para o interior, e esqueci das minhas origens, das minhas raízes. E aí você começa a prestar atenção nas histórias, principalmente americanas, né? E quando nacionais, nas capitais. Beleza. E aí eu lembrei dessa lenda. Falei, cara, que legal. Vou procurar saber dessa história. E aí comecei a pesquisar, a história era muito interessante, e eu percebi que a história que estava registrada no livro da cidade não era a verdadeira história. Tinha uma história por debaixo. E comecei a pesquisar. E aí, o primeiro fio que eu encontrei foi de que um neto bastardo de Dom João tinha uma fazenda lá, e que esse ouro tinha pertencido a ele. Esse foi o primeiro lugar, o primeiro fio da história que eu encontrei. Não que sabia, já não tinha nada a ver com a história oficial, né? Exatamente. E aí, essa história, ela tá errada? Você sabe identificar o motivo? Qual? Do neto bastardo de Dom João? Não, a história... Dos escravos? Dos escravos, que tá no livro da cidade. Sim. Então, a história é muito complexa, cara. Porque aí, o primeiro fio da história que eu consegui, fora esse que está registrado no livro, foi esse. Um neto bastardo de Dom João foi criado... tinha uma fazenda lá. Ele era filho de um padre, que era filho bastardo de Dom João. E ele construiu uma fazenda lá e foi criado com toda a pompa e riqueza da coroa, né, portuguesa, mas por debaixo dos panos. E ele tinha um irmão, e em algum momento eles dividiram a herança deles em 2 baús. E esses baús foram enterrados em lugares diferentes, um na serra e o outro na fazenda. E aí, essa fazenda só tem as ruínas dela, os alicerces, assim, já se passou muito tempo. Mas não se falava muito sobre o ouro da fazenda, só o ouro da serra, porque eles falaram que esse cara enterrou o ouro lá, jogou os escravos dentro do buraco e enterrou os escravos, alguns vivos, para que eles pudessem proteger o tesouro e não contassem a ninguém onde foi enterrado. Parei nessa história. E com essa história nas mãos, eu fui atrás dos moradores. Aí tem um amigo meu, ator, Damião Rezende, e nós passamos por um processo de descrença na ideia de Deus que nos é vendida a todo tempo, juntos, mais ou menos juntos, assim. A gente foi pesquisando e foi deixando de acreditar naquela história desse Deus clássico. A gente entende hoje a nossa crença em Deus como energia, mas não aquela coisa good vibes, sabe? Uma coisa mais científica mesmo. Isso aqui não está vazio, né, pô? Né, o Wi-Fi cortando de lá para cá, e eletricidade, enfim. A gente acredita em energia, sim. Desculpa. Desliguei. Não, tá tudo certo. E aí, a gente decidiu ir atrás dessa história juntos. E aí, falei, vamos lá na serra? E ninguém vai na serra, cara. Você conversa com os moradores da cidade, as pessoas que tiveram essas experiências que eu relatei aqui,
de pessoas que sumiram, que se machucaram, elas não querem contar essa história. Eu tenho um áudio aqui que eu nem sei se eu posso mostrar, de um cara que eu pedi ele para me contar sobre a história. Ele, a gente fala de qualquer coisa, mas disso daí eu não quero falar. E todo mundo fala que aconteceu uma coisa com ele de louco lá. E ele não conta. Nem pra você? Não. É muita gente que não quer falar sobre essa história lá. E aí, me deixou mais instigado. Desde criança, eu sempre tive uma ligação com o místico, assim, sabe? Como eu não tinha acesso à internet, a minha ligação com esse universo, universo mesmo, com planetas e tudo mais, eram os livros de ciência da escola. E eu lembro de uma vez que eu recebi o livro de ciências, eu estudava em escola estadual, então a gente pegava os livros de outros alunos, só que dessa vez era um livro novo, e quando eu abri tinha a imagem do planeta Terra, assim, pretão e o planeta Terra, aquela imagem clássica de foto da Terra. E aí eu fiquei assim, deslumbrado, sabe? Falei, cara, isso é muito legal. Só que eu não tinha como mais pesquisar isso. E me chamava a atenção a imagem do astronauta. Porque, cara, se coloca num lugar de uma pessoa que não sabe o que vai encontrar, sabe? Ela vai para um lugar, ela não sabe. Não tem como se defender, ela não sabe o que tem lá. É de uma coragem absurda. E achava isso muito interessante. Me chamava muita atenção. Mas um menino de Cláudio se tornar astronauta era muito mais longe o caminho. E aí eu percebi que dentro da arte eu conseguia fazer esse caminho. Eu conseguia ser astronauta dentro da minha profissão. De buscar lugares que as pessoas não tinham ido ainda, sabe? E quando eu comecei a pesquisar essa história da Serra, eu percebi que eu estava sendo astronauta. Eu estava indo a um lugar que as pessoas não tinham ido porque as pessoas tinham medo. O meu pai, ele falava que a gente não podia apontar o dedo para as estrelas, porque senão nasceriam verrugas. E um dia, meu pai nunca me bateu, cara. Meu pai nunca me bateu. Mas nesse dia ele falou isso, eu falei, criança, acho que um pouco maior que a minha filha. Por que não pode? Não, porque senão nasce verruga. Eu pensei, eu apontei e não nasceu, eu fiz assim, olha. Levantei os 10 dedos. Meu pai, bateu na minha mão. E aí ali, anos depois, hoje, né, na verdade, assim, avaliando essa situação, isso responde muita coisa para mim, porque as pessoas têm medo do desconhecido. Meu pai estava com medo do desconhecido ali. Estava com medo de que eu tivesse verrugas nos meus dedos. E aí eu fui astronauta pela primeira vez. Eu apontei para as estrelas e não nasceu verrugas. Então, a partir daquele momento, eu falei, olha, pai, você pode apontar, não tem problema. Então, com esse filme, cara, que eu estou produzindo agora, esse documentário que conta a história da Serra, é mais ou menos isso que eu faço também, sabe? Eu falo para as pessoas da minha cidade, olha, vocês podem apontar para as estrelas que vocês quiserem. Não vai nascer verrugas. Então, vocês podem sonhar grande, sabe? Enfim, nessa pesquisa que eu fui, da Serra, quando a gente iniciou a pesquisa, eu estava tentando vender meu carro. E eu falei, pai, empresta seu carro, não vou colocar meu carro na estrada de chão né? E aí meu pai tem um Palhinho, aquele segundo modelo de Palio. Fomos eu, o Damião, meu amigo, e o sobrinho dele. A gente subindo a serra, quando a gente começou a se aproximar da serra, o carro desligou. Do nada. Desligou. Mas essa aí hora que eu ia embora. Falei, isso é bobagem, isso é tudo lento. Não quer ser astronauta, porra? E aí, a gente se olha, né? Aquele momento que ninguém fala nada, mas todo mundo diz tudo, né? Olhando assim. Desci do carro. Eu não sei se aqui em São Paulo vocês falam tranco, quando a gente empurra pro carro pegar no tranco. Sim. Nada, cara. Não pegava. E aí liguei pro meu pai e falei, pai, o carro do senhor tá com problema? Ele falou, não. Eu falei, agora tá, porque não quer ligar mais. E aí a gente já começou a pensar nessas questões de magnetismo e tudo mais. Eu falei, às vezes tem alguma coisa assim, ou o carro tá velho, só estragou. Coincidência, né? E aí a gente desceu, e eu fui dando tranco na descida toda, até chegar lá embaixo. Chegando lá embaixo, o carro pegou. E aí, mineiro é muito teimoso, né? Na verdade, teimoso é quem tema com mineiro. E aí eu falei, esses caras não vão ficar temando comigo, eu vou temar. E voltei. Só que eu não podia desligar o carro, senão não tinha como pegar. E aí a gente rodou a região, porque assim, é a Serra do Ouro Fala. Tem a região lá que se chama Ouro Fala. E a serra está lá dentro. Então, por mais que a história maior envolva a serra, aquela região toda é uma região muito mística, em que as pessoas têm muito medo de frequentar lá.
E aí a gente saiu com o carro, era um sábado de manhã, a gente não encontrou ninguém nas casas. Ninguém, cara. E aí, quando a gente estava voltando, a gente encontrou 2 senhores. Um nós paramos, porque daria para desligar o carro e dar o tranco, e depois a gente foi embora direto. Mas não conseguimos informação nenhuma. Ok. Nesse dia, e aí depois, assistindo o Flow, né, eu estava falando, eu vi uma entrevista do Edson. E eu vi o Edson falando sobre o caso Cláudio, que é um caso onde a polícia militar perseguiu criaturas e OVNIs e fotografou. Então, tudo isso com registro militar. Registro da Polícia Militar. Eu não lembro se ele falou isso aqui com vocês. Ele não sobre falou o caso sobre Cláudio. isso, mas no canal dele ele falou também. E aí, o Edson Boaventura é um cara que já faz trabalho há anos na área. E quando... só um detalhe. Nessa primeira viagem que eu fiz, na Serra, as pessoas falaram que, além desse mistério que envolvia o ouro, eles tinham um avistamento de Mãe do Ouro. Mãe do Ouro é uma lenda que a gente... em Minas Gerais, como um todo, a gente ouve muito, que é a aparição de uma bola de luz que geralmente ela sai da mata ou de serras e vai de um lado ao outro. Mas há relatos de que essa bola de luz, a Mãe do Ouro, que ela persegue as pessoas, nunca uma interação direta de, sei lá, tipo um OVNI, uma abdução, não. Mas sempre, sabe, uma coisa artificial que seguem essas pessoas. Mas sempre com um olhar muito folclórico, a Mãe do Ouro. E aí eu ouvi esses relatos dessas 2 pessoas que a gente conversou lá. E fiquei com isso na cabeça. Mãe do Ouro, que eu achei interessante. Já ouvia, mas assim como eu lembrei da Serra, depois lembrei da história da Mãe do Ouro, fiquei com isso na cabeça. E aí assisti a entrevista do Edson no Flow, e ele fala sobre o caso Cláudio, que foi esse, me parece que 30 dias, num intervalo de 30 dias, houve perseguições da Polícia Militar, né, a essas naves, supostamente naves, e tudo registrado com boletim de ocorrência. Fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, realmente tem essa situação. Isso foi em 2008. E ninguém mais fala desse caso de Cláudio. É um caso muito bem documentado. Então, fiquei com isso na cabeça. E fui tomar banho naquele banheiro que a vista dava para a serra. E eu tomando banho lá. E, geralmente, eu tenho um processo de banho. Tem vários mesmos, assim, né? Que são os lugares que são portais, assim. Janela de carro, porta de geladeira, quando você abre, e chuveiro, né? Você vai para outro lugar. E aí o chuveiro entrou, me conectei lá na serra e viajando. E aí a pipoca estourou. Falei, cara, tá todo mundo falando a mesma coisa. O que o Edson fala sobre o caso Cláudio e o que os moradores falam sobre a Mãe do Ouro é a mesma coisa. E aí, aí eu decidi ir atrás do Cabo Rabelo, que é o policial que fotografou essas naves. E aí fui conversar com ele, o filho dele estudou comigo. É a vantagem de se morar no interior. Todo mundo se conhece. Entendeu? É a desvantagem também, né? Mas assim, aí conheci o Cabo Rabelo e tal, fui atrás. O cara super gente boa. E o Cabo Rabelo era um cara muito sério, sempre foi. O pai do meu amigo era policial, né? Ele. Então eu tinha essa visão do cara muito sério. Era o Capitão Nascimento de Cláudio. Sim. Entendeu? Por exemplo, as coisas estavam acontecendo lá e aí alguém estava aprontando no centro, porque crimes em Cláudio naquela época era briga de rua, essas coisas. E aí, chegavam os policiais e falaram, quem tava lá era o Rabelo. Então, a coisa é muito séria. Então, eu já tinha esse respeito todo pela figura do policial e do Cabo Rabelo. Então, quando eu fui conversar com ele e ele me contou o que ele viu e o que ele fotografou, eu falei, esse cara não tá mentindo.